amigos do Canal 10, Atual TV. Vamos para essa segunda parte, esse segundo programa com o presidente do CREA Paraná, engenheiro, amigo, professor, colega Joel Krieger. Joel, vamos retomar agora esse outro programa, né? Mas esse programa nós já abordamos bastantes assuntos até polêmicos anteriormente. Agora vamos falar o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, e o seu sistema CONFEA, ele é um conselho de entidades. Eu acho que a gente poderia resumir dessa maneira, né? Ele é formado pelas entidades de classe. Hoje, como que você vê, como que você poderia fazer um panorama das entidades, do funcionamento, como que estão atuando as entidades de classe no Paraná? Perfeito, Hélio. Acho que é uma questão importante que você coloca da participação das entidades de classe. Nós podemos muito rapidamente explicar que o Conselho tem uma área executiva, da qual eu estou à frente neste momento, enquanto presidente do Conselho, e essa área executiva, o presidente é eleito pelo voto direto de todos os profissionais. E aí o presidente tem uma equipe administrativa, obviamente, de apoio de funcionários concursados que atuam junto ao Conselho. Mas nós temos uma outra área tão importante quanto a área executiva, que é a área deliberativa do Conselho. A área deliberativa são os nossos conselheiros, né? O nosso plenário, como nós usamos no nosso jargão interno. Nós temos um plenário que é composto de conselheiros, nós somos em 104 conselheiros, vamos ser em 2014, né? Certo. 104 conselheiros, e esses 104 conselheiros são divididos em câmaras especializadas por modalidades. Mas o plenário, quando se reúne, esses 104 conselheiros em 2014, de que maneira que são eleitos esses conselheiros? 2/3 deste conjunto de conselheiros são eleitos pelas entidades de classe. Então, as entidades de classe que têm a grande representação no nosso plenário. E o outro 1/3 são conselheiros eleitos pelas instituições de ensino. Então, a instituição de ensino também tem vaga de conselheiro. Mas 2/3 do nosso plenário, então de maneira majoritária, o plenário, são representantes oriundos das entidades de classe. Então, estas entidades de classe, elas têm um papel preponderante dentro do Conselho, porque são elas que, na realidade, organizam, tomam as decisões, criam os regramentos, seja de fiscalização, seja de funcionamento, seja da convivência com as entidades de classe no seu dia a dia. E aqui no Paraná, nós temos 85 entidades de classe em todo o estado do Paraná, então é um número muito significativo. Nós temos estas entidades muito bem estruturadas, como por exemplo a Associação aqui de Engenheiros e Arquitetos de Pato Branco, né? Aqui em Pato Branco nós temos, na realidade, 3 entidades ligadas ao Conselho. Me permita que, além da Associação de Engenheiros e Arquitetos, citar a Associação de Engenheiros Agrônomos aqui de Pato Branco. Perfeito, uma entidade que sempre está com a gente também, nós temos boas parcerias e ótimo relacionamento. Né? E nós temos também o Sindicato dos Engenheiros, o SENGE, que tem a sua regional aqui de Pato Branco. Então são 3 entidades fortes aqui da cidade, da região, que estão registradas junto ao Conselho. Então nós somos em 85 entidades que estão organizadas na relação com o Conselho através de um colégio de entidades de classe, que nós chamamos de CEDER, Colégio de Entidades de Classe Regionais, que se reúne periodicamente em todo o estado. Então o papel, Hélio, das entidades de classe é fundamental para o funcionamento do Conselho. Então, o nosso Conselho, na realidade, é um Conselho de entidades de classe. Certo, perfeito. É um ótimo caminho também, porque o CREA, ele faz recolhimento de suas taxas e me parece que é repassado, né? Me parece não, com certeza é repassado um percentual às entidades de classe. Esse percentual arrecadado pelo CREA vem crescendo, me parece, professor Joel. Nós temos, na realidade, como fonte de receita do Conselho, e aqui eu vou até fazer um destaque de um outro mito do nosso Conselho, nós temos 2 fontes principais de receita do nosso orçamento. As anuidades que são pagas pelos profissionais, então uma unidade de valor igual para todos os profissionais, só há uma diferenciação do nível superior para o nível técnico, que paga 50% do nível superior. Perfeito. Mas para o nível superior é igual a anuidade para todos os profissionais.
E nós temos a nossa ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, que daí é recolhida toda vez que uma obra ou um serviço de engenharia é executado. Então, aqueles profissionais que executam um número maior de obras, executam um número maior de projetos, eles recolhem um número maior de ART, e aí tem um valor também que varia entre R$ 60 e R$ 157 reais, conforme a característica da obra, tamanho e tal. Perfeito. É o valor da nossa ART. Estes dois itens representam praticamente 90% de toda a arrecadação do Conselho. E o mito que eu queria colocar é que muitas vezes diz, não, o CREA ele fiscaliza só para arrecadar, porque ele quer arrecadar com multas e tal. Certo. No nosso orçamento, a arrecadação com as multas que são aplicadas, elas representam em torno de 1,5%. Então é menos de 2% da nossa receita vem das multas. 1,5% do total arrecadado. Total arrecadado. Então, podemos falar várias coisas do Conselho, mas não é um Conselho que vive de multas. Perfeito. Porque ele só Perfeito. tem não é uma indústria, não é uma indústria de multa, mas lógico, fica com a imagem um pouco manchada por algumas pessoas por ser um Conselho de fiscalização. São regras que a sociedade entende que tem que ser seguidas. E, sobretudo, são leis que devem ser seguidas e cabe ao Conselho fazer essa fiscalização. Uma interpretação errada, muitas vezes, né? A preocupação do Conselho, né, é preservar a sociedade, porque nós temos a preocupação com o patrimônio das pessoas, quer dizer, as construções serem seguras, sólidas. Nós temos preocupação com a saúde pública das pessoas, por exemplo, as condições de uma habitação, as condições de saneamento, né? Nós temos preocupação com a segurança, a questão do transporte, das rodovias, por exemplo, dos aeroportos, né? E preocupações na área ambiental. Então, quando nós temos uma profissão regulamentada e as nossas profissões, é para garantir para a sociedade que ela está tendo serviços, produtos de qualidade com profissionais que conhecem o que estão efetivamente fazendo. E o nosso ato fiscalizatório é só para dar essa garantia para a sociedade. Na realidade, o Conselho Profissional, ele não trabalha para os engenheiros, ele trabalha para a sociedade para garantir o bom exercício profissional. Perfeito, mas independente também dessa atuação do CREA, o que nós vemos assim, e que é muito cobrado também, é valorização profissional, né, professor? Nós entendemos também que o CREA tem procurado fazer campanhas de valorização profissional. Me parece que esse ano modificou até premiações, né, regionais. Parece que houve alguma modificação nesse sistema. Nós teremos em breve, né, ou tivemos em breve aí um evento, né, onde foram feitas premiações, onde foram entregues. Houve alguma mudança esse ano? Nós tivemos algumas melhorias que nós implementamos aí no ano de 2013. Quando a gente fala de valorização profissional, nós temos também duas formas, duas dimensões que a gente pode olhar a valorização profissional. Uma, nós fazemos a valorização profissional para a sociedade, para que a sociedade entenda qual é o papel do agrônomo, qual que é o papel do engenheiro civil, do engenheiro mecânico, qual que é a sua importância no seu dia a dia, para que aquela pessoa, quando ela vai vai tomar o seu café da manhã, ela saiba que ali passou, por exemplo, muitos profissionais, especialmente o profissional agrônomo, por exemplo, que produziu o café, que acompanhou a questão do leite, enfim, toda a produção, toda a segurança alimentar. Quando ela vai trabalhar, ela passa pelo transporte, ela passa pela mobilidade, que é das nossas profissões. Quando ela entra numa edificação, no seu local de trabalho, é um engenheiro civil que construiu aquele prédio. né? Quando ela sobe de elevador, é um engenheiro mecânico que projetou, que faz a manutenção. Então nós queremos passar para a sociedade esta visão de que os engenheiros, que os agrônomos e todas as profissões que estão ligadas ao nosso conselho profissional, elas têm uma importância vital para a sociedade. Então nós fazemos a valorização para a sociedade. E nós temos também aquela valorização que nós fazemos mais interna para os profissionais. Por exemplo, neste ano nós criamos uma premiação regional. O CREA é organizado administrativamente em 8 regionais no estado, e nós criamos um prêmio por regional para reconhecimento dos profissionais. Então nós elegemos 3 profissionais em cada regional. O profissional da carreira, quer dizer, o que ele fez ao longo da sua carreira profissional.
outro que é o profissional do ano, aquele que se destacou por algum motivo naquele ano, e outro é o profissional educador do ano, aquele professor que atua nas nossas modalidades profissionais. E quem que elege qual é o profissional do ano, enfim, esses 3 profissionais de cada regional? As entidades de classe, os conselheiros e os inspetores daquela respectiva regional, para que a gente possa fazer uma valorização interna também, né? Que a gente possa valorizar aqueles bons exemplos que servem não só para os profissionais, mas para a sociedade, né? E para as futuras gerações, principalmente para aqueles estudantes, para aqueles recém-formados, que eles possam vislumbrar em outros profissionais já experientes, sênios, que já estão lá do meio para o final da sua carreira, bons exemplos, não só no exercício técnico, mas bom cidadão, princípios éticos, responsabilidade, que vão além do exercício meramente técnico. São avaliados, então, além da parte técnica, também a parte ética, profissional, seu comportamento, né? Então, são avaliados. Eu gostaria de lembrar que os indicados pela Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos de Pato Branco ganharam os prêmios. Os indicados são nossos associados e foram indicados na parte da carreira profissional, a engenheira Loreni, né, que foi a primeira mulher a atuar como profissional, como engenheira aqui na região sudoeste, veio lá nos idos dos anos 70 e se destacou, hoje uma grande referência. E o outro é um jovem profissional, membro da diretoria, atual vice-presidente da área PB aqui nesse ano 2013, que é o engenheiro civil Alcir Excel. E ele foi indicado e foi reconhecido por ter atuado principalmente na área de prevenção de incêndio. Esse foi um ano marcado especialmente pela aquela tragédia em Santa Maria, onde nós tivemos até esse ano várias abordagens sobre esse assunto, né? E ele foi reconhecido porque a sociedade passou a exigir ainda mais a necessidade de um profissional da área de engenharia para dar segurança, né? Então veja como é importante esse reconhecimento, porque ninguém entra em uma edificação e se preocupa com a solidez e segurança sabendo que tem um engenheiro envolvido, né, professor? Acho que é importante frisar essa preocupação que os nossos profissionais têm, né? E o reconhecimento que vocês aqui na Regional de Pato Branco fizeram com esses profissionais é muito importante. Não só um profissional que tem uma longa carreira, como aquele profissional também, às vezes, de uma experiência menor, mas que já está demonstrando uma dedicação intensa às nossas profissões, que é aquele profissional que no ano se destacou. E, infelizmente, nós tivemos situações trágicas. Esse ano tivemos um incêndio lá em Santa Maria, tivemos um outro incêndio que não gerou diretamente mortes, mas gerou uma série de problemas em Santa Catarina, de um depósito de produtos agrícolas também, que causou lá em São Francisco do Sul, inclusive isolamentos de áreas, retirada de população, porque ficou uma fumaça tóxica muito pesada na cidade, né? Então, esse armazenamento ou a boate ou outras edificações passam para os nossos profissionais. Então, a segurança é a questão fundamental dentro das nossas profissões. Que bom esse reconhecimento em tempo, né? Tenho certeza que os nossos profissionais ficaram muito orgulhosos, suas famílias. Me remetem a um conhecimento, até faço um depoimento pessoal. O meu pai, que já é falecido, no ano de 2007, ele foi reconhecido como um engenheiro de grande destaque naquele ano, e onde só se elegiam um engenheiro em todo o Paraná, era somente um, e ele foi reconhecido na área de engenharia civil. E digo para vocês, faço um testemunho aqui, ele recebeu essa condecoração no mês de janeiro de 2007 e veio a falecer no mês de abril. Mas durante esse período, professor Joel, ele simplesmente, com a medalha que ele recebeu, ele desfilava pela cidade e mostrava para todos, orgulhoso dessa medalha que nós temos guardada até hoje. Ele disse: olha, eu tive o reconhecimento como engenheiro, como profissional. Um grande orgulho para ele. Isso é um testemunho pessoal para dizer o quanto é importante para esse reconhecimento. Essa parte do programa a gente vai pedir um comercial e depois a gente vai retornar mais um assunto delicado, um assunto que está esse ano de 2013 em plena evidência, que seriam a famosa 1010. Vamos falar sobre o que seria a 1010 e já retornamos.
A Zancanaro Terraplanagem é especializada em serviços de terraplanagem residencial, industrial e construção de açudes e lagos. Profissionais qualificados prestando serviços diferenciados, como locação de equipamentos e pavimentação asfáltica para loteamentos, estradas e rodovias. Precisando? Chame a Zancanaro Terraplanagem. Rua José Leonardi 225, bairro Aeroporto. Fone 3224-1715. Um país é feito de caminhos, por onde circulam a economia, o progresso e o desenvolvimento. Mais do que isso, caminhos onde circulam pessoas, a passeio, a trabalho, sem pressa ou com urgência, levando consigo suas histórias, seus sonhos, esperanças e lutas. Um caminho sem obstáculos, que só poderia ser oferecido por um grupo orientado por valores como comprometimento, respeito, humildade, coragem e forma justa ao agir. Este é o Grupo Castelar Técnica Viária. Franzoni Incorporadora e Construtora, construindo qualidade de vida. Projetos e construções executados com as melhores tecnologias do mercado. A Franzoni participa ativamente no desenvolvimento de Pato Branco e região. Obras inovadoras com conforto e segurança. Realize o seu sonho de morar bem. Entre em contato com a Franzoni Incorporadora e Construtora. Rua Caramuru 687. Fone 3224-3841. www.construtorafranzoni.com.br. Amigos da Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos de Pato Branco, vamos retornar agora para esse último bloco dessa nossa conversa aqui com o presidente do CREA, Joel Krieger, nosso CREA Paraná. Vamos lá, mais um assunto polêmico e mais um assunto que nós poderemos dar uma abordagem e talvez um entendimento melhor. Professor Joel, presidente Joel Krieger, sobre a 1010, o que ela seria? Poderíamos fazer uma rápida abordagem. O Paraná tem uma visão diferente, tem uma proposta em cima da própria 1010. Você poderia fazer uma abordagem para nós em torno disso? Posso sim. Importante primeiro a gente destacar qual que é a origem da 1010, por que precisa ter uma resolução, né? Na realidade, com a Lei 5.194, lá em 1966, se definiu uma série de atribuições para todas as modalidades profissionais. E com a promulgação dessa lei, foi necessário que se fizesse uma resolução interna que organizasse, para efeito de fiscalização, essas atribuições profissionais. É apenas uma organização interna, né? A lei definiu a atribuição. Como a lei foi feita em 1966 e tem aquele princípio do direito adquirido, ou seja, os estudantes que estavam já matriculados, eles viriam com a legislação antiga, que era mais vantajosa à época, o decretão de 33, né? Só foi necessária uma resolução no início dos anos 70. Então surgiu a resolução 218, que é vigente até hoje, 73, né? 73, né? Os profissionais estão acostumados aí com esse número, a resolução 218 ou a 218, como a gente se refere, que regulamentou para efeito de fiscalização a Lei 5.194 dentro do sistema. Aí, na resolução 218, em um dos seus artigos, ela citava que seria possível a extensão de atribuição profissional por cursos de pós-graduação, mas não dizia como, e nunca foi regulamentado esse artigo, né? Então, ficou durante anos e décadas sem nenhuma regulamentação. A única pós-graduação que gerou e que gera até hoje atribuição profissional é a Engenharia de Segurança do Trabalho, que tem uma lei específica sobre isso, então ela é regulamentada por lei, a Engenharia de Segurança do Trabalho, né? E as demais pós-graduações, sejam de especialização, de mestrado, de doutorado, nunca foi regulamentado. Num passado mais recente, final dos anos 90, começo do ano 2000, veio uma nova resolução do CONFIA procurando regulamentar essa questão do artigo 25 da 218, que ficou essa lacuna que não estava regulamentada. Deu mais um passo, mas não resolveu o problema.
disse que poderia ser dado a extensão de atribuição, porém teria que ser regulamentado pelas câmaras especializadas. Então ainda faltava mais um passo. Certo. E o passo seguinte foi a criação da Resolução 1010. Então, na realidade, se a gente pegar o DNA da 1010, ela está lá na Lei 5.194, numa sequência de ações. E a 1010, ela tem dois pontos fundamentais, e que um eu sou totalmente favorável e outro eu tenho uma posição totalmente contrária. Qual que eu sou totalmente favorável? Ela tem um mérito conceitual muito grande. Só pode ter atribuição profissional de acordo com o conhecimento de cada profissional. Se ele estudou para fazer uma determinada atividade, ele tem direito de ter atribuição profissional, ele tem o conhecimento, né? Se ele não estudou, se ele não tem o conhecimento, ele não pode ter aquela atribuição profissional, né? Perfeito. Então esse é um mérito, que é o conceitual da Resolução 1010, que eu digo assim que eu apoio totalmente, porque ele é justo. Aquele que tem o conhecimento exerce até para proteger a sociedade, que somente os conhecedores estão exercendo. Um raciocínio bastante lógico e evidente, até parece o famoso ovo de Colombo, mas que está tentando ser esclarecido, né? E aí, o que eu sou contrário? A forma como eles começaram a tentar organizar essa Resolução 1010, né? Por quê? Quando estava se discutindo aí nos anos 2000, né, na década aí de 2000, essa Resolução 1010, surgiu a revisão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, que é a LDB que está vigente até hoje, né, ou chamada nova LDB, porque é a LDB vigente até hoje, que surgiu no final dos anos 90, aplicada a partir de 2000. E essa LDB, ela trouxe para o ensino da engenharia, para o ensino da agronomia e outras profissões, a extinção do currículo mínimo. Então não existe mais currículo mínimo, e foram criadas as diretrizes curriculares nacionais, né? Então nós temos a diretriz curricular nacional dos cursos de engenharia e temos a diretriz curricular nacional da agronomia, e dá uma flexibilidade na forma como as escolas podem montar os seus cursos em termos de grade curricular. O que também é razoável para um país de dimensão continental como o Brasil, você atuar de maneira regional. Agora, a 1010, ela procurava conciliar as questões da Lei 5.194 e da LDB, essa flexibilização. E aí começou a se discutir, bom, mas para se ter uma determinada atribuição, qual é o conhecimento necessário? Vou dar o exemplo da engenharia civil, que é a minha área, que é a tua área, é o que talvez seja mais fácil para nós navegarmos nessa área, né? Mas poderíamos pegar de outras profissões. Quem pode fazer o cálculo e execução de uma ponte é quem estudou pontes. Parece razoável, né? Perfeito. Agora, a pergunta seguinte que vem, mas quantas horas da disciplina de pontes? Né? E se nós estabelecermos uma carga horária, nós estamos ressuscitando o currículo mínimo que foi extinto pela LDB. Então, complexo. É complicado. E depois, se nós estabelecermos que é 50, alguém pode dizer, mas com 40 eu dou todo o conteúdo. Outro pode dizer que é 60. Então aí começou os impasses da 1010. Né? Talvez aí até gere-se um conflito, que atribuição não é necessariamente conhecimento. Certo? Exatamente. Então, eu acho que aí é até um conflito. Então, não basta ter atribuição, você tem que ter o conhecimento. Né? E aí, seguindo um pouco mais, aprofundando um pouco mais nesse exemplo, alguém pode dizer assim, mas pontes não é uma estrutura de concreto? E se eu estudei estruturas de concreto e toda a parte teórica, eu não posso projetar uma ponte, projetar uma edificação? Em tese, sim. Pontes, a disciplina de pontes é uma especialização, mas em tese quem conhece concreto armado, quem conhece concreto protendido, teria condições de executar uma ponte. Então, quando nós começamos a discutir essa situação, isso começou a não ter fim. E daí nós começamos termos dificuldades na 1010. E uma outra dificuldade... Isso, Joel, seriam as famosas matrizes? Matrizes. Aí começaram a surgir as matrizes de conhecimento, que é o anexo 1, daí o anexo 2 da 1010, é a famosa matriz de conhecimento. Né? Perfeito. E uma outra situação que veio com a matriz de conhecimento, e que também é bastante crítica, nós temos dentro, como nós somos um conselho multiprofissional, nós temos profissões
que têm a mesma atribuição, elas são sombreadas, né? Falamos isso num outro programa, que tem um sombreamento dentro do próprio conselho profissional. E aí, profissões que são sombreadas, começou a ter na matriz de conhecimento que, para o engenheiro civil, para ter uma determinada competência na área elétrica, por exemplo, se exigia um determinado conhecimento. Na engenharia elétrica, para o mesmo conhecimento da engenharia civil, para a mesma atribuição da engenharia civil, se exigia um conhecimento um pouco diferenciado. Então, como é que o conselho iria explicar que para a mesma atribuição, dependendo da modalidade, o entendimento era diferenciado sobre o conhecimento necessário? Não está fechando a conta no final das contas. Não fecha a conta. Então, isso gerou tanta polêmica, tanta crítica, tanta discussão, que desde 2005 foi promulgada essa resolução, foi publicada e até hoje ela não entrou em vigor. Ela está suspensa, exatamente pela polêmica criada e uma dificuldade muito grande de operacionalização. Vou dar apenas um exemplo que, como presidente do CREA, eu tenho uma preocupação imensa, né? Parte da interpretação vai ser feita pela Câmara Especializada da modalidade. Então, por exemplo, a Câmara Especializada de Engenharia Civil. Só que nós temos 27 câmaras especializadas, uma em cada estado e mais o Distrito Federal. Se a Câmara Especializada vai ter um entendimento, nós podemos, por hipótese, ter a seguinte situação. O Joel e o Hélio se formaram na mesma instituição de ensino, com a mesma grade curricular, ou seja, o mesmo histórico escolar. Só que o Joel pediu o registro no Paraná e o Hélio pediu o registro em São Paulo, por exemplo. Certo. E aí os dois podem ter atribuições diferentes. E aí o Joel não pode executar uma determinada atividade no Paraná, mas em São Paulo o Hélio pode. Daí o Hélio pede o visto no Paraná e pode executar aquela atividade porque a atribuição vem do CREA de origem e não do CREA que ele pede o visto. Então geraria assim um impasse dentro do sistema profissional muito grande. Muito grande. Em função disso, nós tomamos uma posição, e quando eu falo nós, as entidades de classe do Estado, o nosso plenário, a presidência, e deliberamos uma posição contrária à aplicação da 1010. Isso votado em plenário? Votado em plenário do CREA Paraná. Então você tem, seria a homologação por parte do Paraná, né? Do Paraná, exatamente, uma decisão colegiada, coletiva do Paraná. Perfeito. Agora, a resolução 1010, ela está suspensa, mas ela está vigente, só que não está suspensa a sua aplicação. E essa suspensão vai até 31 de dezembro de 2013. Agora. Então, se nada ocorrer até 31 de dezembro, em tese, em 1º de janeiro de 2014, nós temos que aplicar a 1010, com todas as dificuldades que aí estão colocadas, né? Então, em função disso, nós defendemos duas teses. Ou você faz uma matriz única para todas as profissões dentro da 1010, para evitar todos os conflitos possíveis, eliminar os conflitos, então seria uma possibilidade. Ou então, se escreve uma outra resolução. E aí o Paraná foi pioneiro de fazer uma nova proposta de resolução, né? Porque nós tínhamos a 1010, que nós tiramos uma posição contrária. Tem uma outra proposta, minuta de resolução, que estava em consulta pública no site do CONFEA até agora, metade de outubro, né? Que nós também nos manifestamos contrário, por entender que não atendia os interesses dos profissionais, e nós oferecemos uma proposta que ela encara de que maneira essa questão da atribuição. Ela encara que as atribuições profissionais, elas são das profissões. Então, a engenharia civil, ela tem um rol de atribuições estabelecidas para a engenharia civil, né? E daquele conjunto, vamos aqui apenas para dar um exemplo sem significado prático, se nós tivermos 100 atribuições do engenheiro civil, né? Da engenharia civil, não quer dizer que um determinado engenheiro civil, o engenheiro civil Hélio Gomes, ele tem as 100 atribuições. Conforme a sua formação, ele vai ativar parte, ele pode ter lá 57 dessas 100 atribuições. E as outras 43, à medida que ele vai estudando ao longo da sua vida, ele pode pedir a extensão da atribuição. Perfeito, né? Presidente. Então, caso não seja tomada nenhuma ação, ela entraria em vigor já em 2014.
E com essa nova proposta, ela também entrará ou passará por suspensão? Qual que seria esse momento agora? O que nós faríamos? Nós estamos trabalhando pelas dificuldades operacionais da 1010, junto ao Colégio de Presidentes, que envolve os 27 presidentes de CREA, junto ao Conselho Federal, o plenário do Conselho Federal, que se estenda a suspensão da 1010 por mais um prazo, ou se revogue totalmente a 1010, né? Para que a gente possa estudar propostas alternativas. Essa proposta que o Paraná publicou no seu site, divulgou a nível de Brasil, não é uma proposta, também não temos a pretensão de dizer que ela resolve 100% dos problemas e que não tenha que ser aprimorada, né? Claro que ela tem que ser discutida, ainda pode ser aprimorada, mas a gente vê muito mais razoável essa proposta. Perfeito, estaremos reduzindo o número de conflitos. De conflitos, com certeza. Perfeito, presidente Joelmo. Estamos chegando ao final aqui dessa segunda conversa, esse segundo programa. Tenho que agradecer muito a presença do presidente que esteve aqui com a gente para essa entrevista, essas duas entrevistas que nós tivemos gravando. Então eu só deixaria esse espaço agora para suas considerações finais e vai o nosso abraço, o nosso agradecimento grande aqui por parte da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Pato Branco. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui conversando contigo e, como consequência, com todos os profissionais da cidade, da região de Pato Branco. Nós sabemos que o programa tem uma grande audiência, especialmente dentro dos nossos profissionais ligados ao sistema. É uma oportunidade não só de divulgação do CREA, da associação, mas de divulgação das nossas profissões para toda a sociedade. Então eu parabenizo também pelo conceito, pela ideia do programa. Espero que ele possa ter vida longa e que possa cada vez avançar mais o programa, porque ele é importante para a cidade, para a região. É um programa que já está sendo citado em outros locais do estado do Paraná, então ele já está virando referência, né? Já dizendo, olha, a associação lá de Pato Branco tem um programa de televisão. Então é importante para que a gente possa discutir os nossos problemas. Gostaria também de parabenizar e agradecer à Associação de Engenheiros e Arquitetos de Pato Branco. É uma associação parceira do CREA Paraná, é uma das principais associações do nosso estado, uma associação dinâmica, uma associação pujante, que faz a diferença não só na cidade de Pato Branco, mas em todo o estado do Paraná. Sempre está participando, sempre é parceira das ações do CREA. O CREA está sempre parceira das associações, da associação aqui de Pato Branco. Também gostaria de agradecer a todos os profissionais, aos nossos inspetores, aos diretores, aos associados da associação, aos nossos conselheiros, aos nossos funcionários do CREA, ao nosso gerente da regional do CREA, pela possibilidade de discutirmos e o nosso convívio no dia a dia. E finalizo, Hélio, em especial agradecendo a você, não só pela oportunidade de estarmos trabalhando aqui, discutindo no programa de televisão, mas a possibilidade de estarmos trabalhando junto pelo nosso sistema profissional. E além do grande profissional que você é, eu gostaria de agradecer a tua amizade e a parceria que nós temos de longa data já. Muito obrigado. Obrigado também, Joel. Ok, pessoal, encerramos mais esse programa. Até a próxima.